Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre a salvação. Quero usar Hebreus capítulo 6. Antes de começar, para você que chegou aqui nesse vídeo e não está me acompanhando, o último vídeo que eu gravei até o dia de hoje foi Romanos capítulo 9. Eu estou fazendo uma série de Romanos, passei por Romanos capítulo 2, 3, 4, os 5 eu não expliquei quase nada praticamente. Fui para os 7, não expliquei muito sobre o 6 também, eu só resumi. Fui para o 7, não expliquei muito o 8 e fui para o 9. Não dá para explicar capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque é bem complexo. Eu sempre estou indo e voltando. Vai ter estudos que eu vou voltar em Romanos 3, que eu vou voltar em Romanos 7, que eu vou voltar em Romanos 9, para trazer novos acréscimos. E como eu estou falando da salvação, esse vídeo também é para falar sobre a salvação, mas ele é mais curto, tá? Se você não assistiu esse vídeo, essa série de Romanos, ou até mesmo esse vídeo da explicação de Romanos 9, que você pode assistir à parte, o link vai estar na descrição. O irmão Israel também gravou um vídeo explicando Romanos 9, lá em uma igreja, que eu esqueci agora onde, o nome do pastor, eu também esqueci o nome do pastor, mas ele foi lá na igreja desse pastor, que eu esqueci o nome agora, e gravou o vídeo sobre Romanos 9, explicando Romanos 9. Eu assisti quase o vídeo todo, né? Passei da metade já, tem que assistir o resto. Talvez hoje, enquanto eu saio, eu já vou ouvindo o resto. Então vou deixar o link na descrição também, acompanhe esse estudo do irmão Israel, tá? Romanos 9, ele explicou, acompanha o meu, acompanha o dele, que eu acho que ambos os estudos vão se complementar. E o que eu quero dizer hoje é a respeito da salvação. Geralmente quando você vai procurar sobre a salvação e justificação, você vai encontrar muitos calvinistas e pessoas que não se dizem calvinistas, mas têm a mentalidade calvinista, pelo menos parcialmente, a respeito da salvação. Você vai encontrar alguns vídeos no YouTube, geralmente aquelas perguntinhas clichê, as explicações que são as mesmas, são uma pessoa que, basicamente assim, uma pessoa foi assistir um vídeo de uma outra pessoa, e assistiu o vídeo de uma outra pessoa, ela somou ali os argumentos, foi para o texto bíblico somente naquela parte, colocou os argumentos dela, repetiu algumas perguntas clichês que tem nos vídeos, e veio aqui e torceu a palavra de Deus em respeito à salvação. Então o que acontece com esse tipo de pessoa? Ao invés de eles estudarem a carta toda, ao invés de eles gastarem tempo lendo a palavra de Deus, eles vão gastar tempo pesquisando coisas no YouTube. E se leu a carta toda, no caso Hebreus, não leu como deveria ler. Porque vocês podem perceber, se vocês tiverem a mente clara, esclarecida, e não tiverem aí buscando vídeo só para buscar, sabe? Você saiu de um turbilhão de vídeos que não tem nada a ver com nada e de repente parou em um vídeo da salvação, assistiu, achou que é mais ou menos assim, e aí você não tem poder de julgar se sim ou se não, porque também não está com a leitura em dia. Geralmente você vai encontrar vídeos nesse modelo, torcendo a palavra de Deus, e para você tanto faz uma coisa ou outra, porque também você não está muito interessado nisso. Tem pessoas que se interessam um pouquinho mais e acabam ensinando dessa maneira, como eu falei. Não é aquela pessoa que tem a leitura da palavra de Deus em dia, não é aquela pessoa que gasta tempo lendo toda a escritura, mas ela vai livros, vai fazer teologia, vai fazer isso, vai fazer aquilo e dá no que dá. O que acontece com pessoas assim? Eu vou explicar uma artimanha que acontece com pessoas calvinistas e, por incrível que pareça, pessoas que não são calvinistas falam, eu não sou calvinista, mas fala da salvação, fala, o homem não perde, porque a salvação é dom de Deus, o homem não pode sair perdendo aquilo que não conquistou. E esses argumentinhos clichê que você vê por aí. Hebreus capítulo 6. Olha o que diz o texto. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo à base do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Até aqui eles leem e, com certeza absoluta, eles não têm capacidade de explicar o porquê que o escritor de Hebreus falou isso. Não sabem explicar o que é doutrina de Cristo, princípios elementares da doutrina de Cristo, porque não conhecem expressões tais como obras da lei debaixo da lei. Você pode perguntar, Luiz, o que tem a ver as expressões obras da lei debaixo da lei numa carta onde nem está escrito isso?
porque em Hebreus não aparecem essas expressões, aparecem em Romanos e em Gálatas. Só que em Hebreus é a carta onde mais se fala de obras da lei e debaixo da lei. E eu me refiro à primeira aliança. É a carta que mais fala. Não está escrito a expressão que resume tudo. Se eu fosse resumir toda essa carta aqui em uma palavra que é semelhante à da antiga aliança, eu colocaria o nome da carta debaixo da lei. Não estamos debaixo da lei. Não somos das obras da lei. Eu resumiria essa carta, um dos nomes que poderia ser dado a ela, porque o escritor de Hebreus está falando do início da carta até o final, basicamente sobre obras da lei da primeira aliança. E o que tem a ver isso com salvação? Porque quando você estuda Romanos e Gálatas, a palavra salvação, justificação, vida eterna, ela vai estar entre essas expressões, obras da lei, debaixo da lei. Aí o pessoal não consegue reconstruir o contexto no qual Paulo escreveu as cartas e mistura tudo. Tira da carta essas expressões, obras da lei, debaixo da lei, fazem uma edição e modela a sua mente baseada em textos desconectados dos seus contextos e coisas que escutam, que leem em blog, que veem em canais. Mas a leitura em si, as conexões, as explicações, eles não têm. Então chegou aqui no verso 4, complica a vida deles. E algumas pessoas ainda são humildes e dizem, realmente é complicado esse texto. Por exemplo, o Hernandes Dias Lopes. O que eu vou falar aqui é argumento que eu escutei do próprio Hernandes Dias Lopes. Não estou falando só de canais pequenininhos por aí que você vê no YouTube, que foi praticamente, as informações foram praticamente retiradas de pessoas como Hernandes Dias Lopes. Mas a explicação que eu vou dar aqui, que ele dá para o texto, vem do Hernandes Dias Lopes. Então é um homem importante, né? E ele reconhece que o texto é complicado, ao passo que outras pessoas que não são eminentes, que não sabem explicar quase nada em assuntos da palavra de Deus, diz que isso daqui é moleza. Isso aqui é molezinha, não tem complicação nenhuma o texto. E usa o mesmo argumento que o Hernandes Dias Lopes usou, porém ele usou com humildade, e a pessoa que é menor, que não é eminente, que não sabe nem metade da metade do que o Hernandes Dias Lopes sabe, fala que é molezinha, que não tem complicação nenhuma. Vocês vão entender, quando vocês forem pesquisar aí pelo YouTube, vocês vão entender por que eu estou falando isso, que eu acho incrível uma coisa dessa. Verso 4. É impossível, pois, que aqueles... Olha só a conexão. É impossível, pois... Esse pois é mesmo a mesma tradução que poderia ser por isso, portanto. Então ele está ligando com os versos anteriores. Se você não sabe explicar o que é doutrina de Cristo, princípios elementares da doutrina de Cristo, você não entende. E o verso 6, verso 1, que diz por isso, pondo de parte, ou portanto, está fazendo conexão com o capítulo 5, irmãos. Então você precisa muito dos primeiros capítulos da Bíblia para chegar aqui. É como se o escritor estivesse falando, e aqui em Hebreus 6 ele dá-se uma conclusão, ou uma semi-conclusão de tudo que ele vem falando. Aí ele fala, por isso, pondo de parte os princípios elementares. Por isso, irmãos, que vocês têm que olhar muito para essas palavrinhas que fazem ligação de contexto. Entendeu? Eu usei o por isso. Quer dizer que eu estou dando uma conclusão nas coisas que eu estava falando antes. Então, quando eu falo por isso, o escritor está falando por isso, ele está chamando todos os capítulos anteriores aqui. E aí ele chega até o verso 3, fala, e isso faremos, se Deus o permitir. Aí logo em seguida ele fala, é impossível, pois, portanto, faz ligação de contexto também. Entende? Então tem que estar relacionado, tem que saber explicar as coisas. Eu não vou explicar os 3 primeiros versos nesse vídeo, porque vai ficar complicadíssimo, tem que contextualizar a epístola toda e até o cenário todo do Novo Testamento tem que ser contextualizado. Mas é necessário fazer isso sim, e eu consigo fazer isso. É só para vocês entenderem. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Olha o tanto de coisa. E caíram. Sim,
é impossível, outra vez, renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Até aqui. Aí alguns acham complicado, mas arrumam um jeito de torcer. Outros falam, isso aqui é moleza, isso aqui é molezinha. Aí, a explicação deles é o seguinte, irmãos, 2 textos de uma carta não expressa a Bíblia toda. Então a gente tem que procurar os textos, interpretar os textos mais obscuros com os textos mais claros da Bíblia, exegese. Aí eu me pergunto, quando eu vejo isso, o que a pessoa gastou tempo fazendo teologia? Por que a pessoa foi fazer isso? Por que a pessoa levanta essas questões num texto que não tem nada de obscuro? O que tem de obscuro aqui quando eu leio? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. O que tem de obscuro aqui? Obscuro é quando a pessoa se depara com um texto claro, onde está mostrando que homens chamados por Deus, iluminados, participantes do Espírito de Deus, que só pode ser recebido pela fé, perderam a salvação. E, de novo, expõem o Filho de Deus à ignomínia, ou seja, crucificam de novo o Filho de Deus. Muitos desses hebreus aqui foram pessoas que estavam lá falando crucifica-o, crucifica-o, se arrependeram na pregação de Pedro. Onde Pedro, lá em Atos, depois que recebeu o Espírito Santo, fala, vós crucificaste o príncipe da vida. E aí eles foram ouvindo Pedro, o coração deles foram se quebrantando, e aí eles falaram, o que faremos, irmão? Aí Pedro falou o que eles deveriam fazer. 3.000 almas foram batizadas. Mas esses daqui, muitos daqueles que se arrependeram, no futuro foram atacados pelo judaísmo, pelo espírito do anticristo que estava pegando muitos dos judeus, foram atacados e contaminados. Como João fala, pessoas que foram contaminadas outra vez. E aí por isso que fala, esses de novo crucificam o Filho de Deus para si mesmo. O expõem como maldito, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha para o Filho de Deus e expõe ao vitupério. Agora presta atenção. Tem alguma coisa de complexo aqui? Não tem. É complexa quando a pessoa tem uma linha firmada na cabeça, acredita em algo de maneira que ela não abre porta para nada, nem com um texto claro como esse, então ela acha um texto desse obscuro, aonde não é. Então ela acha que ela tem que pegar outros textos mais claros, que ela acha claro, mas ela vai descontextualizar o outro texto, vai pegar aquele outro texto, vir aqui para torcer esse, na cara de pau. E por que eu falo na cara de pau? Porque quando a pessoa ela é calvinista, o que eu vou entender? O que coloca em xeque aqui, usando as expressões de Hernandes Dias Lopes? Que o homem perde a salvação? Ou que esses eram homens com títulos de cristãos? O Hernandes Dias Lopes, por exemplo, começa a argumentar. Você já viu crente que vai para a igreja, se torna obreiro, se torna presbítero, pastor, se torna tudo e desvia lá no futuro? Aí as pessoas começam a falar, tá vendo? Prova evidente que o homem perde a salvação. Aí a pessoa diz, o Hernandes Dias Lopes diz, será que era crente mesmo? Será que conheceu o Senhor Jesus um dia? Na verdade, eles nunca conheceram o Senhor Jesus, porque se desviaram. Ou seja, a doutrina, lembra que eu falei que é um vírus, essa doutrina calvinista? Ela é um vírus, ela vai se transformando, tendo várias formas. E aí vai para a mente das pessoas e bloqueia a mente das pessoas para elas não pensarem mais? Lembra que eu falei isso nos vídeos passados? Vamos continuar na parte 2.